Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo à nossa TV educativa, direto da 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que acontece aqui em Jaraguá e chega em sua casa através do nosso canal 3.1. Hoje, ao meu lado, Gal Monteiro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Luiz. Uma honra estar com você, né? Estar com todos os nossos parceiros aqui nesse grande evento, o maior evento cultural de Alagoas. Que a gente vai ficar juntinhos esses 10 dias, né? É verdade. E ampliando o alcance da Bienal. Para você que não consegue estar aqui, você sente-se dentro da Bienal através da nossa TV educativa, da Rádio Difusora de Alagoas e também da nossa Rádio Educativa FM. E Gal, para a gente começar a nossa noite hoje, temos aqui a honra e a satisfação de receber Itamar Vieira Júnior, ele que é um dos mais famosos escritores do momento, best-seller, que tem um dos livros mais vendidos da Amazon. É uma honra tê-lo aqui. Itamar, seja muito bem-vindo, prazer conhecê-lo e estar com você nessa noite. Boa noite, Luiz, boa noite, Gal. Boa noite, Itamar. Boa noite à nossa audiência, né, que está nos acompanhando. É um Sim. prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, até porque, Luiz, primeira coisa que me ocorre, Luiz e Itamar, é que num país que lê tão pouco, né, você tenha um escritor tão jovem ainda, tenha conseguido a façanha de vender mais de 1 milhão de exemplares. Então isso é uma coisa maravilhosa. Você acha que há algum segredo, uma sedução que fez com que as pessoas corressem para ler o que você tinha para dizer para eles? Não sei se existe um segredo, já pensei, já refleti muito sobre isso. Mas o que eu posso dizer é o que os leitores me dizem, o que é que conectou eles com essas histórias, né? Eu acho que há uma sede muito grande de nós, brasileiros, sabermos mais sobre o Brasil. Sim. A nossa história não deixa... Não é uma das narrativas mais interessantes do mundo, né? O Brasil é um país muito criativo, temos uma história que é uma história dura, uma história difícil, mas ao mesmo tempo mal contada. Sempre foi contada a partir de uma perspectiva. Exatamente. E a literatura, embora ela não seja uma história, né, documental, factual, ela pode brincar com o tempo, com as narrativas, ela traz isso de uma outra maneira para o leitor, que é fruição. E isso conecta ele com essas histórias, mas eu acho que todos no fundo se interessam, porque estamos falando desse Brasil que é imenso, tão diverso e tão especial também. Verdade. Itamar, nesse caso, qual a sua principal inspiração? A gente sabe que você trabalha muito na linha de romance, mas o que te inspira? Eu me inspiro pela vida, pelo que está à minha volta. Durante muito tempo, 17 anos, eu trabalhei como servidor público no campo do Brasil. Então, percorrendo lugares, encontrando pessoas. O Brasil é um país cada vez mais urbano, mas a gente não imagina que no campo ainda existe uma vida muito pujante, né? Uma vida muito rica, muito forte. E é interessante porque no campo, eu acho que as marcas da nossa história estão muito mais presentes. A cidade tem muitas distrações, né? E no campo não, essas marcas ainda estão muito presentes, muito evidentes, e elas são importantes para que a gente conheça em profundidade esse país. É importante que a gente conheça o Brasil, porque eu acho que o Brasil ainda é um país que precisa se conhecer para poder ser um lugar mais justo, mais humano para as pessoas, para seus cidadãos, ainda, né? Mas estamos Falta no muito, caminho. Mas eu acho que estamos no caminho. É como você diz, Gal, estamos no caminho. Itamar, para quem não conhece ainda, né, o livro esse de quem estamos falando, O Torto Arado, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Vamos apresentar, vamos convidar o ouvinte que está agora nos assistindo, mas que pode ser um leitor. Sim. Do que fala o Torto Arado? Torto Arado é a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que vivem numa fazenda no interior da Bahia, onde as pessoas ainda vivem num regime que lembra muito a escravidão. E elas, logo no começo do romance, sofrem um acidente. Uma delas, eu não vou contar quem é, para não estragar a surpresa, fica muda, não pode falar, e a outra irmã é que vai se comunicar por ela. E a partir dessa narrativa, a gente vai acompanhar quase 40 anos da vida dessas irmãs e de como a vida delas é atravessada pela história do Brasil, pela colonialidade, pelas marcas da escravidão, né? Porque ali existe um regime que lembra muito a escravidão. Mas eu posso dizer, o que é que eu posso dizer para os leitores é que essas personagens, elas, como autor, elas me cativaram muito e tem cativado muitos leitores. Então, a partir da vida delas, eu acho que a gente vai lembrar
das vidas de nossas mães, de nossas avós, das mulheres de nossa comunidade. A gente vai pensar, a partir da história delas, a história do Brasil. Itamar, nesse contexto, a gente observa que você hoje nos prestigia aqui, participando da Bienal em Alagoas. Como você avalia a importância da Bienal para esse incentivo à leitura, pela busca do conhecimento, onde nós vivemos atualmente um mundo virtualizado, mas eu acho que a viagem de ler um livro, ela é única. Então, como você observa a importância da Bienal nesse contexto? A leitura de um livro, a experiência do leitor com um livro é insubstituível, né? Eu continuo dizendo que eu tenho uma enorme fé na literatura, porque ela nos proporciona coisas muito importantes, muito interessantes a partir da fruição, que é aquele bem-estar, aquele incômodo também que uma história pode nos provocar. Eu vejo um evento como a Bienal, é importantíssimo que ele ocorra, quanto mais melhor. É uma oportunidade única de possibilitar o encontro de leitores, possíveis leitores, com autores e suas obras. E o fato da Bienal de Alagoas ser um evento completamente aberto ao público, né? Ou seja, não tem nenhuma cobrança, isso também, num país tão desigual como o nosso, é muito importante. Então, eu acho que essas iniciativas, elas são importantes. Elas, sim, é mais um elemento que incentivam e fomentam a leitura. A leitura, a gente sabe que um país sem leitores, um país sem cultura, é um país sem futuro. E para que o Brasil, de fato, possa ter um futuro, a gente precisa estimular, incentivar os leitores, e eventos como este servem para isso. Com certeza. Aí tem uma pergunta que a gente sempre eu faço a mim mesma, né, diante dos escritores. Antes de você ser um escritor, não falo nem de um escritor famoso, um escritor, você era um bom leitor? Você era aquele cara que devorava até as bulas de remédio? E olha, assim, eu vou te né? dizer, eu vou contar um segredo. Muito jovem, para me manter na universidade, eu passei um tempo trabalhando em farmácia de madrugada, e eu lia um volume que se chama Def, que tinha todas as bulas de remédio lá. Então eu ficava lendo. Porque se eu levasse um livro, iam reclamar comigo, né, sim, o chefe. Mas se eu lesse as bulas de remédio, ou seja, eu li literalmente bula de remédio para passar o tempo, porque era de madrugada. Fantástico. Mas eu sempre fui um leitor, e eu nunca me imagino como escritor, claro, a não ser quando eu estou diante dos leitores. Eu sempre me imagino como leitor, porque a literatura me cativou pela própria leitura, né? Sim. Eu sou, antes de tudo, um leitor. E ser leitor é muito importante, porque eu acho que nos coloca no mundo de outra maneira. A gente tem uma certa compreensão das coisas, do mundo, a gente consegue falar melhor, a gente compreende o mundo de uma maneira melhor. E para quem deseja escrever, ser leitor é o primeiro passo. Para quem quer ser escritor, ser leitor é o primeiro passo. É exatamente isso, né? Que todos os bons escritores falam que esse primeiro passo para você conseguir escrever minimamente, né? Até uma carta bem redigida, sim, sim. Que a gente sabe que Graciliano Ramos, ele ficou famoso inclusive pelas cartas, sim, pelos despachos que ele fazia enquanto prefeito, sim, né, do interior de Alagoas. Verdade. Então, temos ainda mais algum tempo, Luiz? Felizmente não, porque o Itamar vai já conversar com todo o seu público, que o aguarda ansiosamente. Nossa, aqui a fila está grande, hein? A fila está grande, ele para autógrafos. E só para a gente concluir, queria que você reforçasse esse, não posso dizer convite, mas sim uma forma de convocação para os leitores para fazerem esse mergulho na leitura de suas obras, não só o Torturado, mas todas as outras, mas também o que você vai estar conversando daqui a pouquinho na sua palestra, o que você vai estar passando para os seus leitores que terão essa oportunidade de encontrá-lo já aqui na Bienal. Esses encontros são realmente muito especiais, porque eles colocam para o leitor, talvez eles consigam colocar aquilo que ele não consegue vislumbrar na leitura no primeiro momento. É o que está por trás daquela história, daquela narrativa. Quem escreveu, o que é que pensa sobre o mundo, o que é que pensa sobre aquelas coisas. É um momento realmente especial. Eu tenho interesse pelos escritores, né, que fizeram minha cabeça, enfim. E tive poucas oportunidades de encontrá-los ao longo da vida, né?
Acho que esses eventos são mais comuns hoje. 20 anos atrás não eram tão comuns. Então eu gostaria de convidar todos a participarem, não só do encontro com Itamar, mas de todos os outros autores que vão passar aqui pela Bienal. É uma oportunidade única de vocês conhecerem um pouco mais dessas obras, conhecerem esses autores e, enfim, de fato mergulhar de uma maneira muito, muito intensa e verdadeira nesse universo dos livros e da leitura. E é sempre fascinante a gente conhecer a cabeça daquele que nos fascinou, né? É verdade. A gente saber o que esse cara, o que é que ele escreveu, por que ele escreveu isso. Então, a gente ficar cara a cara com esse cara é maravilhoso, né? É verdade. Itamar, muito obrigado. Obrigadão. Prazer conhecê-lo, sucesso cada vez mais. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já diretamente aqui da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Foi? Estamos de volta pela sua TV Educativa, canal 3.1, através da nossa rádio difusora e também da Educativa FM, direto da 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Gal, começamos muito bem, né? Nossa, e com o pé direitíssimo, né? Pois é, e continuamos agora. E seguimos nessa toada. Para você que nos acompanha agora, estamos recebendo com muita satisfação a escritora Ana Cristina, que está lançando um livro que traz história em sua essência. Primeiro, seja bem-vinda à TV Educativa de Alagoas. Muito obrigada, um prazer todo meu. Gal, a Ana, ela é professora da UNEAL, lá de Palmeira dos Índios, mas também é escritora. Está lançando um livro que conta a cavalhada em Alagoas. Eu gostaria primeiro de saber, e gostaria também que você compartilhasse com os nossos telespectadores, o que é a cavalhada. A cavalhada é, na verdade, corrida equestre, né? Mas ela traz toda uma história da época medieval, de Carlos Magno, e está diretamente ligada à religiosidade popular, às nossas tradições religiosas. E eu sempre digo que é a nossa identidade, é a identidade de Alagoas, é do povo de Alagoas. E eu digo que é religiosidade, memórias coletivas. Todas as pessoas, quando a gente começa a conversar, elas geralmente têm uma memória dessas cavalhadas. E o que são essas cavalhadas? Elas trazem todo um ritual, simbolismos, através de suas cores, através dos instrumentos que eles usam. O que nos falta, muitas vezes, é o conhecimento dessa história, não é? Trazer para o século, nosso século, esse conhecimento lá da Idade Medieval e contextualizar. Nós precisamos dar significados e ressignificados. Eu vou começar falando de uma coisa que é muito cara para mim, né? Esse tema, eu estava conversando com vocês aqui antes. A cavalhada, para mim, tem uma memória afetiva muito grata, porque quando criança eu não perdia uma única edição ali na praça da faculdade. E eu estava te dizendo isso, né? O quanto era interessante. E eu sempre tive muita curiosidade em relação a rivalidade que havia, né, entre os pares, os vermelhos, os encarnados e os azuis. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho exatamente sobre essa rivalidade, essa dicotomia que não há uma hierarquia, mas há uma rivalidade medonha entre as cores, né? Sim, há uma rivalidade. E essa rivalidade é dentro desse processo histórico. A gente vai buscar lá na história, porque tudo começou com a Batalha de Carlos Magno. Então, a luta de Carlos Magno, ele era pela igreja e foi ele coroado pelo Papa. Imagine na Idade Média ser coroado pelo Papa e dizer: Magno, forma teu exército e luta pelo território para que a Igreja Católica não perca e o Islã não tome conta desse território. Então o azul simboliza quem é católico, quem é cristão, e à época eram os bons. E o Islã que tomava conta, então o Carlos Magno venceu todas essas batalhas. Então os territórios como Portugal, como Espanha, parte da Espanha, e aí vem toda a nossa história do Brasil, eles venceram. Então o azul. E o encarnado que era do Islã, também chamado Anticristo, então traz para que também continue essa batalha. Lá na Europa, na época dos castelos medievais, eles começaram com as justas. Era uma espécie de brincadeiras que eles faziam no castelo para
formar grandes guerreiros. Porque a época das batalhas eles já estavam formados. Como não havia armas de fogo, então seria arma branca, né? Eles utilizavam espada, eles utilizavam punhados, eles utilizavam a lança. E então, para acertar a argola, o que era a argola? O coração do inimigo. Então, em uma batalha, acertar o coração do inimigo, mas antes, eles já, brincando, eles já formavam essas pessoas. Então, por isso que essa rivalidade. A cavalhada aqui no estado de Alagoas, eu vou dizer assim, especificamente no nosso estado, ela finaliza com um diferencial. Ela tem a paz. Então, os cavaleiros, eles em dupla, eles correm com os punhais cruzados, que é fim de guerra. Depois eles correm em dupla, com os lenços brancos, tá? Eles colocam no dente, não é? Então, eles de um lado e do outro. É um pouco complicado imaginar isso, porque só visualizando a beleza do espetáculo, eu digo que sempre é um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. E o terceiro momento é a corrida do abraço. Então, para dizer que aqui é apenas uma representação, mas não estamos em guerra, estamos em paz, porque a cavalhada, mais especificamente, ela é uma tradição religiosa. Por isso que normalmente elas acontecem nas festas de santos, dos santos padroeiros, independente de qual seja o santo, da área urbana, da área rural, elas acontecem e sempre ao som do batido da zabumba, do sopro do pífano, porque eles precisam. Não pode existir a cavalhada oficial, a cavalhada tradicional, como queiram chamar, sem esse toque. Inclusive, eles entram na arena, vamos chamar assim, sim. Ao som do pífano. Isso, e do é a apresentação dos cavalheiros. Isso. Se a igreja estiver aberta, acontece a cavalhada. Se a igreja estiver fechada, também acontece a cavalhada. Por quê? Porque a cavalhada existe um matinador. Então, ao som do pífano, eles param na porta da igreja e aí o matinador dirige a oração em agradecimento, porque, claro, como é ligado ao santo, então eles pedem ao santo proteção para eles e para a família, e ao término também. Se a igreja, por acaso, estiver distante, em virtude agora da impermeabilização dos pátios, né, calçadas, asfaltados, então, às vezes, a pista fica distante, eles fazem uma procissão com o santo e colocam o santo ao lado da pista. Então, sempre está ligado, mais uma vez, com aquele santo. Claro, se for em um povoado, vai ser o padroeiro do povoado, mas pode acontecer também da cidade. Então, isso é importante a gente identificar que não é a corrida de argolinha. Apesar de existir lança, cavalo, cavaleiro, argola, há essa diferença. A corrida de argolinha se paga, existe uma inscrição, existe prêmio. A cavalhada é pela fé do cavaleiro. Né? É pela tradição, a tradição das famílias, as famílias de Alagoas, muitas famílias tradicionais. É claro que... Murici, não pois é? não? Murici é uma das cidades que tem um forte traço familiar na cavalhada, os calheiros, também na cidade de Viçosa, de Capela, Champreta. Ah, sim. Murici está no nosso livro. É claro que eu digo que foram 4 anos de pesquisa, mas pela grandeza das cavalhadas, eu digo a vocês que é apenas um fragmento. Pela grandeza que é as cavalhadas, né? Elas são belas, elas têm muitas memórias. E essas memórias afetivas, eu tive o cuidado de ouvir as pessoas, ouvir a memória para contar a história. O título do livro, As Cavalhadas em Alagoas, Religiosidade e Memórias Coletivas, para mostrar isso. Então, lá em Murici, é uma família, a família dos calheiros, do Olavo, né? Do Renan, do Renanzinho, então avô, tio, bisavô, todos eles, e eles ainda correm. Então, eles são sujeitos ainda participativos. Assim também como Capela, os Barros, como também Atalaia, a família dos Vigários, Palmeira dos Índios, os Torres, Paciência, Barros, Tenórios, Cavalcante. Então, em Igaci, nós temos, então, várias cidades têm toda essa tradição. Algumas cidades, em virtude da modernização, então,
há alguns anos não tiveram cavalhadas, mas há um grupo, depois dessa pesquisa, há 4 anos, há um grupo de cavaleiros que estão indo para todas essas cidades, assim como Santana, que há 30 anos não havia cavalhada. Retornamos às cavalhadas, eu digo que é o processo de ressignificação. Que bacana. É ressignificar as cavalhadas. Uma Santana, Taquarana. Uma curiosidade, né? Você fala dessa ressignificância, Sim. mas para além disso, Ana, é também esse resgate da memória, porque como você está falando, são gerações que praticavam a cavalhada. E como você retrata isso no livro? Eu tentei ser fiel e a gente precisa, quando eu digo que eu me propus a ouvir a memória, então eu tenho a memória imagética, mas eu tenho uma oralidade. As famílias, por exemplo, Calheiros, foram das primeiras a mandar as imagens, de pessoas até que não estão mais, que fazem parte da família, não é? Já não estão mais por aqui, outros já não estão mais correndo, mas estão lá, no livro. E aí eu ouvia, quem é esse? Qual a importância desse? Como foi que ele participou? Como é que por que você está correndo cavalhada? Qual a importância da cavalhada para você? O que é a cavalhada para a sua vida? Então é interessante que eu fui, claro, os sujeitos cavaleiros, era que começaram a dizer, olha, entrevista fulano. Então a gente tem o cavaleiro mais antigo, né? A gente tem um cavaleiro mais antigo e nós descobrimos, temos uma cavalhada em Alagoas que eu digo que é ímpar, que é a cavalhada que acontece em Satuba, só com cavaleiros acima de 50 anos. Povoado Santa Apolônia em Satuba. Só uma vez por ano ela acontece, na festa de Santa Apolônia, por isso que o povoado é Santa Apolônia, e eles correm. É uma grande festa. O padre está presente, os cavaleiros recebem a bênção do padre. Então é uma situação assim belíssima. Eu sempre digo, você enche os olhos. Você consegue, independente de você conhecer ou não as cavalhadas, você consegue se identificar. É a nossa identidade. As cores se misturam com as cores da nossa Alagoas. O branco, o vermelho, o azul. Né? A nossa religiosidade sempre presente, as rezas, as procissões, faz parte das santas, o andor do santo, cada um mais bonito do que o outro, a alegria do cavaleiro não é ganhar o prêmio, mas a alegria do cavaleiro é participar, estar ali presente naquele momento de uma tradição religiosa. Ana, eu tenho uma outra curiosidade. Sim. Que me ocorreu agora. Eu lembro que quando os cavaleiros conseguiam acertar a argola, né, com a sua lança, eles ganhavam um corte de fazenda, de tecido. E às vezes entregavam aquilo às moças que estavam na plateia, né? Eu lembro muito bem. Rolavam uma paquera ali. Isso, de onde vem essa tradição de entregar um presente simbólico às moças, né? Isso é muito simbólico. E há possibilidades de... Veja, as mulheres nas cavalhadas, a participação, eu comecei a imaginar qual é a participação das mulheres, já que nas cavalhadas oficiais e tradicionais, nem os animais, existem animais fêmeas, não é permitido, só cavalos. Império dos machos. Império dos machos. E a perguntas, pleno século, qual é a função da mulher? Lá na época medieval, qual era a função das mulheres? Rezar. As mulheres rezavam para que seus maridos voltassem. As mulheres rezavam para os seus companheiros, seus namorados. Mas há uma simbologia nisso daí. Os cavaleiros, vocês podem observar que eles trazem um lenço dobrado, um lencinho branco dobrado. E aí conta-se a história que as mulheres, quando rezavam, entregavam um lenço ao seu namorado, ao seu marido, ao seu companheiro ou alguém que tinha, não é, um laço afetivo, e eles levavam esse lenço. Como um amuleto de proteção. Como um amuleto de proteção. Aqui no Brasil, vocês podem observar que na religiosidade popular, os santos, eles têm fitas. Sim. Colocam fitas, as pessoas recebem fitas. Quem for
a Salvador e não tiver uma fita Senhor do Bonfim, né? não foi a Salvador. É verdade. E observe que quanto mais assim essa religiosidade popular mais intensa, os santos, os quadros nas paredes, eles têm fitas. As cavalhadas aqui começaram entregando fitas. E entregavam fitas porque as mulheres têm os cabelos grandes. E aí Théo Brandão já diz isso, amarrar os cabelos. Então era uma forma, né, de encontrar. Só que com o passar do tempo também, houve a necessidade de entregar cortes de tecido. Então, eles hoje entregam cortes de tecido e há uma especificidade. Tem que ser chita, não pode ser outro tecido. Tem que é que chita? ser chita. Boa A chita. pergunta. A chita é muito tradicional. Tá? É muito tradicional do povo. Há quem diga, a chita, ela tem as cores, ela tem a estampa, ela é de algodão, ela tem firmeza. Pode observar que, independente do preço, a chita não desbota. É verdade. A chita também é muito originária. E a gente sabe que na história ela tem a influência da Índia, não é? Então, a Índia tinha as sedas, mas nós temos a chita e a produção do nosso algodão. E alegre, né? Né? A chita é alegre. Cores Alegria. vivas. A né, outra despertadas. coisa sempre. que ainda estamos estudando, porque a gente nunca se cansa de descobrir e de estudar, né? Nunca se cansa. Então, há a possibilidade que se as cavalhadas aconteciam, quem tinha cavalo era quem tinha um poder aquisitivo, que é a cavalhada, ela existe também essa questão social. E se depois não era só as mulheres, as namoradas, essas pessoas que recebiam o título, outras pessoas também recebiam. Quem era o público que participava, que ia olhar essa cavalhada? Era quem morava na fazenda. E há quem diga, eu pesquisei inclusive em Capela, né, que algumas pessoas já esperavam o dia da grande festa, que era para ganhar aquele tecido, porque aquele tecido da chita já servia para fazer um vestido, para fazer uma blusa. Que bacana. Então, isso daí tem toda uma relação com o nosso contexto social, político, econômico, religioso. É história de que a cavalhada é vida. Maravilha, Gal. A gente já está no nosso tempo limite, mas para finalizar, por Tava favor, tão gostoso, Ana. né? Pois é. Gostaria que você apresentasse o livro aqui para os nossos telespectadores nesse momento e, claro, também falar onde é possível encontrar esse livro belíssimo, tá lindo, que traz essa história belíssima da cavalhada em Alagoas. Olha, este livro é Cavalhadas em Alagoas, Religiosidade, né? E Memórias Coletivas. Vocês podem encontrar no stand das academias, podem encontrar também no stand Quilombolada, também podem encontrar, tá? Então, está à venda. Quero que vocês tenham, assim, curiosidade de se identificar em cada traço, cada cor, em cada símbolo, tá? Então, independente de onde ela aconteça, ela é nossa tradição, seja Chão Preta, Belém, visitamos Chão Preta, Belém, Atalaia, Palmeira dos Índios, pela primeira vez, 134 anos de emancipação política de Palmeira dos Índios, no dia 20, a cavalhada vai abrir o desfile. Poxa, que maravilha. Vai abrir o desfile. Você E a vai, né, Luiz? Eu vou. E a cavalhada, ela tem que ocupar o lugar que ela merece. Cavalhada é nossa tradição, é nossa identidade, é religiosidade popular. Nós precisamos sim entender isso. Mas para entender, é preciso buscar, é preciso ler, é preciso estudar, né? E a gente começa a gostar. Vai ter a segunda edição? Eu acredito que sim. Com certeza. Já tenho vontade da segunda edição, sim. Muito bem. Que maravilha. Muito obrigado por estar conosco aqui na TV Educativa de Alagoas e sucesso agora, além de professora, também como escritora. Eu é que agradeço a vocês a professora, oportunidade. obrigada. Parabéns pelo trabalho que desenvolve. Muito obrigado, Gal. Obrigadíssima. Vamos para mais um intervalo. Voltamos já. Vamos, mas a gente volta já já.
Estamos de volta pela sua TV Educativa, canal 3.1, para toda a região metropolitana e Maceió, direto aqui da 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. Gal, estamos hoje a todo vapor com muitos entrevistados importantes. Muita coisa boa, Por gentileza, apresente o nosso próximo convidado. Nossa, é uma grande honra, né? Professor, estou com o Sérgio Onofre, para quem conhecia já o pai dele, Pedro Onofre, que foi um grande teatrólogo, ator, diretor de teatro, a quem eu tive o prazer de conhecer, né? E agora o Sérgio meio que faz o seu caminho pessoal, mas também trilha um pouco dos ensinamentos do seu pai, né, Sérgio? Seja muito bem-vindo. E inclusive ele agora traz para a gente, eu já vou emendar, né, uma coleção sobre a história de Alagoas, mas para criança, o que é uma coisa bem singular de se fazer, até porque a gente precisa começar a ensinar as crianças, a aprender a ensinar a ler desde cedo, né, Sérgio? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Gal. Prazer estar aqui com vocês hoje, enfim, uma honra, na verdade. Estamos aqui nesse ritmo frenético de Bienal, né? A programação não para, uma coisa atrás da outra, as coisas acontecendo simultaneamente. Eu estava ali ainda agora no stand das academias de letras, né, vários lançamentos. Estou na fila, inclusive, para lançar também uma outra iniciativa, que é uma coleção, relançar a coleção de teatro Do seu pai, né? do meu pai. Serão 5 volumes, você falou. Isso. Mas o livro História de Alagoas é, na verdade, um livro didático, né, para crianças do 4º, 5º ano, né, da educação fundamental, para as criancinhas, que é um produto, digamos assim, né, porque ele é um produto, um livro didático feito na perspectiva, produzido na perspectiva mercadológica mesmo, vai estar, né, sendo disponibilizado para as redes e para as escolas, que estava em falta em Alagoas, né, um documento, um acesso, um recurso didático que trouxesse a história de Alagoas, mas também compreensível para as crianças, e evidentemente contextualizada com a história do Brasil, né? Alagoas não está isolada no mundo. Sim. É preciso entender a história de Alagoas, os acontecimentos que aconteceram aqui, a partir dos grandes acontecimentos nacionais e mundiais também. Com certeza. Sérgio, nesse seu novo trabalho, você está lançando esse livro História de Alagoas, mais voltado para crianças. O que despertou em você essa inspiração diferente, né, de contar a nossa história para crianças de uma forma atrativa através de um livro? Na verdade, essa lacuna a gente já era percebida há algum tempo. E aí coincidiu com um projeto de uma editora da Paraíba há alguns anos, que lançou um projeto de história regional. Então, a iniciativa visava produzir livros não só de história e de geografia local, nos 9 estados do Nordeste, né? Esse processo foi acontecendo nos vários estados, e chegou aqui em Alagoas, né? E nós conduzimos, junto com a professora Leda Almeida, a primeira edição desse livro, e agora a gente está saindo com a segunda edição, renovada, ampliada, desse livro, que já está presente nas redes escolares, né? E é muito legal, é muito gostoso quando um pai chega e diz: olha, meu filho está estudando com o teu livro, né? Isso é uma coisa que vai ficar marcada sempre. Você também é cineasta, trabalha já com audiovisual há bastante tempo, já tive a oportunidade de conversar com você através da Rádio Difusora de Alagoas. Tem como dar uma diferença, por exemplo, você dirigir uma peça para o cinema, fazer uma produção de cinema e escrever um livro? O que mais te deu prazer? Qual a diferença de uma e da outra atuação? Essa coisa doida, né? Deixa eu emendar aqui com o Luiz, porque o Sérgio também, ele coordena o Festival de Cinema de Penedo, né? Isso. Que já está garantido na nossa agenda cultural. Então eu quero também que você, emendando nessa pergunta, Sim, você fale das duas experiências, né? Escritor e produtor cultural na área do audiovisual também. Como vocês falaram, na verdade, na introdução, essa coisa vem muito dos meus pais, né? Os meus pais eram artistas, os dois, né? Meu Verdade. pai e minha mãe. Os dois se conheceram no teatro. Eu tive a oportunidade, especialmente quando a gente volta para Alagoas depois da anistia, né? Depois de todo o processo de perseguição da ditadura militar,
e meu pai consegue voltar, né, em 82 para Alagoas, a gente volta para Alagoas. Eu saí daqui com 2 anos de idade. Né? Vocês foram para onde? A família ficou em Recife, né? Minha mãe cuidando da renca de filho. E o meu pai ganhando a vida da forma que podia, né? Eu não tenho muita noção do tempo, mas eu acho que eu via meu pai uma vez por mês, né? Meu Deus. Era uma coisa meio louca, assim. E claro, né? Sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E eu só vim entender essa realidade, né? E me perceber. É emocionante mesmo, eu sei. Até porque eu tive a chance de conhecer seus pais e além de artistas, Luiz, foi um casamento longo, bonito. A gente podia ver os dois, né? Eles conseguiam conversar de mãos dadas e sempre falando um pouco da arte. Por isso que eu entendo essa emoção. E a emoção até compartilho desse momento, porque você reviver todos esses momentos num dia como hoje, dentro da Bienal, relançando a coleção do seu pai, lançando um projeto pessoal, é um misto de sentimentos, né, Sérgio? E mais até também, porque a partir daí eu me percebi como vítima da ditadura. Sim. Né? Entender os perrengues, os apertos, a dificuldade para botar comida dentro de casa, um monte de filho pequeno, né? Essa coisa eu só vim perceber quando cheguei aqui, né? Só vim entender quando cheguei aqui, porque meu pai preservou a gente dessa história toda. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada do que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Mas enfim, voltar para Alagoas foi o grande passo, foi a grande virada, porque não só eu me vi como um sujeito político também. Sim. Virei sindicalista, eu fiquei 15 anos na luta no movimento sindical, até virar professor universitário. Sim. E aí minha luta passou para a sala de aula. Né? Mas não só isso, mas também ter o contato com a arte, né? Porque aqui em Alagoas eu tive a oportunidade de produzir meus pais, né? De trabalhar junto com eles atrás dos palcos, nas coxias, né? Porque eu nunca fui ator, mas eu sempre fui mais ligado à parte técnica, né? Então a sonoplastia, estou aqui acompanhando, fiquei logo curioso olhando o trabalho dos meninos aqui atrás das câmeras. Né? Que é fundamental, né? Me fascina esse mundo, né? Da técnica. Da contra-regragem, né, que é um trabalho importante também para os artistas. Enfim, eu nas peças deles eu estava ali, na cenografia, e por aí tem uma escola, né, que vai se construindo. Até no cinema, porque papai em 97 já rodou um filme aqui, né, conseguiu rodar na perspectiva do que ele sempre fez, né, todas as coisas dele, a produção literária, as peças teatrais, os filmes, longa-metragem, foi tudo rodado, eu costumo dizer, com a fundação. Eu vou dizer que eu não lembro mais a sigla, que eu ficava brincando, que era a Fundação Aposentadoria do Pedro Onofre. Né? Então ele bancava tudo do próprio bolso, né? Inclusive aquela escola de arte, né, que ele abriu lá no Benedito Bento, se manteve por alguns anos. Enfim. E aí a gente, né, foi seguindo esse caminho, eu já me perdi onde é que eu estava. Mas é assim mesmo, encontra na metade do caminho. A gente estava falando justamente dessa questão, dessa sua construção, né, de estar transitando sobre a produção do cinema, do audiovisual, e chegar agora a ser escritor, de fazer a sua obra. Como é que foi essa mistura de momentos na sua vida? Talvez tenha sido uma conspiração do destino, né, talvez, porque assim, eu cheguei a atuar como diretor de produção nos 3 longas que ele fez, em 97, 90, e os outros 2 que ele produziu já com o Centro de Artes lá do Benedito Bentes, com os alunos, primeiro o curso de dramaturgia, depois a produção do filme a partir dos cursos de dramaturgia, e tudo financiado pela Fundação Aposentadoria do Pedro Onofre. Né? Eu, apesar de ter feito isso, eu não tinha ainda mergulhado com alma, né, no corpo e alma no cinema. Isso acontece, na verdade, quando eu chego em Penedo, né, quando eu passo no concurso da Universidade Federal de Alagoas. Mergulhou de jeito, né? Quando a gente passa no concurso e processo de interiorização, né, das universidades, ampliação das universidades, levando as universidades do interior para os alunos que não têm condições de vir estudar na capital, o governo Lula, né? E eu sou filho da interiorização das universidades, né? Também sou cria desse processo. Eu cheguei em Penedo no primeiro concurso
em 2006 para funcionar 2 cursos em Penedo, que era Engenharia de Pesca e Turismo. Tem nada a ver com cinema, né? Mas estou eu lá, um historiador de formação, com uma trajetória no campo das artes e tendo que estabelecer uma linha de atuação, de intervenção, que tentasse juntar esses cursos e dialogar, fazer uma transversalidade. E qual a melhor área senão a cultura, né? Pois Qual o não melhor tenho campo dúvida. senão a cultura? E foi por aí. E também o cinema especificamente se deu em função da própria historicidade de Penedo, né? Todos sabem, Penedo sediou durante 8 anos, né, o Festival de Cinema Brasileiro de Penedo, entre 75 e 82, que foi um dos festivais mais importantes do país na época. Verdade. Aliás, rivalizava com Gramado, né? Naquela ocasião. Então, em 82 ele deixou de acontecer, simplesmente deixou de acontecer sem nenhuma explicação para a sociedade. No vácuo de uma explicação, evidentemente, milhões de explicações surgiram, né? Haja teses, né? Muitas teses. A partir da imaginação de cada um. Mas o fato é, ficamos 30 anos, né, sem os festivais de cinema. Os cinemas da cidade fecharam logo após o fechamento, o encerramento do festival. E a vida cultural na cidade, ela basicamente se estagna, né? Porque o próprio teatro, né, 7 de setembro, Verdade. que é um dos teatros, é o teatro mais antigo do estado, o teatro público mais antigo. Do mesmo do mesmo arquiteto do Teatro que fez Deodoro. o Deodoro, aliás, é o primeiro estado, né? Isso. O de Penedo antecede o Deodoro. é bom Antecede, frisar isso. exatamente. Apesar de tudo isso, a cidade mergulha num ostracismo que está vinculado a questões econômicas, a decadência econômica que a cidade sofre a partir de então. Enfim, tem um longo processo para entender verdade. isso, que Certo. em síntese está ligada à construção da ponte Propiá-Penedo, que desvia todo o fluxo que acontecia, toda a ligação norte e sul do país acontecia pelas balsas de Penedo. É verdade. Então Penedo era um grande entreposto comercial, digamos assim, para usar uma linguagem histórica, um termo mais antigo. Era um grande entreposto comercial, tudo passava por Penedo. Então Penedo, na verdade, era um centro pujante de mercado, de comércio. E a partir disso, claro, as indústrias, né, o desenvolvimento foi se instalando na cidade, e a cidade viveu momentos áureos, né? Você andar em Penedo, só se for contar a quantidade de palacetes que tem em Penedo, verdade. É verdade. você vai perceber Belíssima como essa cidade foi arquitetura. rica. Nossa, Verdade. continua linda, né? Enfim, com o fim dos festivais, então, tem esse mergulho, e esse mergulho foi tão profundo que quando a gente chega em Penedo, a UFAL, a Universidade se instala em Penedo, em 2006, a gente saía na rua depois das 10 horas da noite, não tinha onde comer, não tinha onde lanchar, Verdade. não tinha nada. A cidade se trancava em casa, eu brincava, e agora eu vou dizer aqui publicamente, eu brincava com meus colegas, olha aqui, 9 horas da noite soltam uma onça na cidade e todo mundo se tranca dentro de casa. Mas isso acontecia porque a cidade não tinha opção de lazer, não tinha opção de entretenimento. A cidade, de fato, mergulha numa decadência econômica que, né, resvala no cultural, que resvala no entretenimento, que resvala em tudo, né? E o resultado disso é que, na verdade, ficou forte na memória da população o último momento de glória, o último momento de pujança, que foram os festivais de cinema. Ah, que bacana. Então, quando a gente chega em Penedo em 2006, a memória afetiva da população sobre esses momentos era muito forte. As pessoas, o saudosismo, né? As pessoas falavam, rapaz, bom era quando o Penedo era importante, que aparecia na mídia nacional quase todo dia, que os artistas caminhavam aqui na rua como gente normais. Que bom, né? E aí, Porque os festivais eram ele faz recheados. isso, movimenta, ele famosos. movimenta a cidade, Movimenta. movimenta toda a economia. Sérgio, prazer tê-lo aqui, satisfação, parabéns pela sua trajetória, por estar lançando hoje um livro pessoalmente seu, uma segunda edição, como você coloca, e principalmente poder ter essa oportunidade de lançar essa coletânea que traz a memória de seu pai para dentro da Bienal, para quem tem essa oportunidade. Sei que você vai lançar daqui a pouquinho, eu já queria agradecer muito a sua participação aqui conosco. Não, eu que agradeço, e historiador fala demais, viu?
E volte, né, para falar A gente mais pode das continuar coisas. essa conversa no outro momento e daqui a pouco você pode acessar o site IECPS, que é a ONG criada pelo meu pai em 85.com.br, que os livros dele de teatro estarão lá todos disponibilizados no formato e-book, gratuitamente, para você ler na tela, para você baixar, para você imprimir, para você fazer o que quiser, para usar Maravilha. e abusar da obra de Pedro Onofre. Que bacana. Que presente. Maravilha, vou acessar já já, mas Gal, para quem está nos acompanhando agora pela nossa TV Educativa, mais cedo, nós tivemos o privilégio de estar aqui conosco, conversando com a nossa equipe, o patrono da Bienal, Cacá Diegues, e a gente Sim. segue agora para essa entrevista que aconteceu mais cedo. Vamos acompanhar. A convite da Academia Alagoana de Letras, o cineasta Cacá Diegues foi um dos participantes da mesa temática sobre o poeta alagoano Jorge de Lima, no Centro de Convenções. Presidido pelo presidente da Academia, o debate sobre o poeta palmarino contou com a presença do escritor Antônio Torres e do especialista Marcos Lucchesi. Em sua palestra, Cacá Diegues disse que a obra de Jorge de Lima é inesquecível e que ele vai passar o resto da sua vida lendo O Príncipe dos Poetas. Eu acho que o Jorge Lima é um dos 2 ou 3 maiores poetas da língua portuguesa. É comparado com Camões, com esse livro, assim. Ele é extraordinário. Mas olha, nós estamos aqui desde ontem e tivemos também a oportunidade de conversar com a cônsul da República da Argentina, porque a Argentina é também o país homenageado dentro da Bienal. Vamos acompanhar a conversa que tivemos com a cônsul Juliana Grande. A gente sentiu que era uma grande homenagem e ficamos de fato muito emocionados por terem sido escolhidos, né, como o país homenageado por conta da trajetória da Argentina na área da educação e da luta democrática. Achamos que foi uma escolha que prestigia mesmo a trajetória da Argentina em 2 áreas que são muito importantes para nosso país e onde nosso país tem tido destaque no seu desenvolvimento nos últimos anos. Isso é muito importante, cônsul, porque é também uma troca de experiência, trocar os conhecimentos culturais. A Bienal é também esse espaço de trazer esse intercâmbio cultural? Justamente, e nós achamos que a Bienal vai muito além de apenas a leitura, mas também uma troca de informação sobre as artes, sobre as culturas, sobre as sociedades. É por isso que na programação tem não apenas apresentação de livros, mas tem também debates sobre a economia dos 2 países, as estratégias de desenvolvimento dos 2 países, e também vai ter no dia domingo um concerto de música argentina que traz as raízes africanas da música argentina, e também vai ter também atividades prestigiando a mulher. Então uma agenda bem completa que vai muito além de apenas livros, né? Ficamos muito honrados de poder mostrar um pouco da cultura argentina em todas essas áreas. Muito importante esse intercâmbio cultural, essa interligação, até porque a Argentina é nosso vizinho, somos basicamente vizinhos de fronteira, mas não só isso, de idioma, de cultura e até mesmo na cultura musical, né? Sim, e é muito importante mesmo para nós estreitar esses laços e nós entendermos que somos vizinhos e tem muito mais que a gente partilha em termos de valores, em termos de experiências culturais, em termos de vivências na vida cotidiana, do que aquelas pequenas rivalidades que tem no futebol, né? É verdade. Que é apenas assim, uma nota de cor, né? Mas o importante é estreitar esses laços que unam os valores comuns entre nossos países, né? Valores de dignidade, de respeito, de educação, de equidade social, e é por isso que a Argentina está aqui prestigiando o Bienal. Isso é muito importante, prestígio, aproximação, intercâmbio, conhecimento, difusão cultural, podemos colocar dessa forma? Exatamente, difusão cultural nesta festa cultural que representa a Bienal, para Alagoas e também para nós como país homenageado. Seja muito bem-vinda a Alagoas e muito bem-vinda também aqui ao nosso Instituto Zumbi dos Palmares, prazer tê-la conosco. Foi um prazer, muito obrigada. É o IZP na Bienal, você acompanha tudo através da nossa TV Educativa de Alagoas. Pois é, você acompanhou a conversa que tivemos com a Julieta Grande, ela que é
a cônsul da República da Argentina, e esteve conosco aqui ontem, logo após a abertura oficial da 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. E hoje estamos aqui ao vivo, ao lado da Gal. Que bacana, né, Gal? A gente poder estar trazendo tanta informação dentro de um evento tão importante como é a Bienal, né? Muito bom, mas a gente sabe que você andou por aí aprontando, né? Nessa Bienal, deu um giro. Pois e é. eu quero saber com quem você encontrou por aí. Vamos ver? Vamos lá. Estamos aqui na Bienal do Livro de Alagoas. A sua 10ª edição já é um sucesso. Você que nos acompanha, a partir de agora, reforçamos esse convite, porque, olha, a movimentação está gigantesca. Muita gente jovem, escritores, leitores, uma verdadeira movimentação cultural acontece aqui em Jaraguá, através da 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que começou no último dia 11 e segue até o próximo dia 20. Você é nosso convidado e você acompanha tudo também através da nossa TV Educativa de Alagoas. Estrela do mar, não se esconda que eu preciso te encontrar. Pois é, tá vendo aí, Gal? A gente tá danado aqui, né? Menino, você é danado, né? Rodou e olha que essa Bienal tem muito o que fazer, né, Luiz? Pois é, a gente presenciou a Filha de Livro, conversamos com pessoas que vieram de fora, tem muita coisa aí. Tem muita coisa boa e hoje que até o dia 20, né? Isso vai rolar. mesmo. E agora nós vamos para mais um giro, que eu sei que você aprontou mais um pouquinho. Vamos acompanhar juntos. Estamos de volta na sua TV Educativa, direto da Bienal. E olha quem eu encontrei aqui visitando os estandes, o secretário nacional do Ministério dos Transportes, George Santoro. Secretário, satisfação encontrá-lo aqui na Bienal, o senhor que é apaixonado pela cultura. Como o senhor avalia a importância desse evento para o estado de Alagoas? O evento é muito importante porque traz as crianças aqui, entrar em contato com livros, autores, palestras. Eu acho que isso é muito importante para a formação desses jovens. Então, estimular programas como esse, trazendo as crianças, é muito importante. Isso é importante porque reaviva o incentivo à leitura e à cultura na sua essência, né? Sem dúvida nenhuma. Incentivar as crianças a ler, a ter seu próprio conhecimento, entender, compreender os textos é fundamental. Não basta só aprender a ler, mas tem que tentar fazer com que eles compreendam o que estão lendo. Isso é muito importante. Como o senhor é economista, não tem como falar da Bienal sem também comentar nos efeitos para a economia de Alagoas como um todo. Um evento desse movimenta bastante a economia, né? Sem dúvida. As pessoas saem de casa, vêm para cá, compram livros, movimentam a economia, fazendo consumo. Eu acho que isso é importante, mas o mais importante aqui é trazer esses jovens, que é o nosso futuro, para melhorar a sua educação. Secretário, satisfação encontrá-lo, sucesso. Conte com a TV Educativa. Obrigado, muito obrigado. Estamos direto da Bienal, levando informação para você. E você que está em casa, pensando o que fazer ao longo do final de semana, não tem o que discutir. Vem para cá, vem para a Bienal. Pois é, Gal, a gente conversou aí com o secretário executivo do Ministério do Transporte, Jorge Santoro. Ele foi secretário da Fazenda de Alagoas e agora está no Ministério junto do ministro Renan Filho. E ele falava da importância da Bienal, de incentivar a leitura, além dos efeitos na economia, que são diversos. Quanta gente aqui passando. Com certeza. Quem está nos acompanhando em casa agora está aqui observando ao lado do nosso estande. Sim. Muita gente transitando. E a Bienal é isso, é cultura, é entretenimento, é economia circulando, né, Gal? E tem gente que acha que a cultura não gera dividendos, não gera economia. Na verdade, é responsável por uma verba imensa, né, de retorno financeiro para o país, para o Estado. E a gente sabe que a gente tem um Estado muito rico culturalmente. E acho que a Bienal ela coroa esse movimento que já existe cultural em vários segmentos, nos vários segmentos da arte. E acho que nós somos privilegiados em poder acompanhar isso de perto. Né? É verdade. E girar por aí. Para você ter uma ideia, só hoje aqui a gente já falou sobre a história da cavalhada, conversamos com o Sérgio Onofre, que falou sobre a história do cinema, sobre o lançamento de um livro best-seller, né? Um livro best-seller que traz aí um romance, a importância da leitura. E para você que nos acompanha em casa pela nossa TV Educativa, olha, programação especial. Inclusive amanhã, Dia dos Pais, convida o teu papai para vir aqui para a Bienal, né, Gal? Presente excelente, é um né? excelente livro programa bom. de final de semana do Dia dos Pais. O que você acha disso? Eu acho perfeito.
feito, né? Eu estava conversando com um amigo que é apaixonado pelos Beatles e o filho mandou para ele de presente o ingresso para o show do Paul McCartney em Brasília. Eu digo, então, já que a gente não tem o Paul McCartney aqui, a gente vai ter livros de toda espécie e livro é sempre um bom presente. Verdade. Gal, quero agradecer muito a você por ter estado aqui comigo hoje à noite. Prazer dividir meu. com você essa apresentação. Espero encontrá-la em breve, viu? Sim, se Deus quiser, estaremos juntos aqui na segunda-feira, né? Verdade. E ficaremos, não sei se é você ou é outro repórter, porque a gente está fazendo esse revezamento, mas a Educativa estará aqui com você, o IZP, todos os organismos do IZP, até o último dia dessa Bienal. Verdade. Para você que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Amanhã nós não teremos programa por conta do Dia dos Pais. Vamos estar todos em família, prestigiando esse dia importante. Quem tiver o seu papai do lado, vem para a Bienal. Mas segunda-feira você volta a acompanhar tudo sobre a Bienal através aqui da nossa TV Educativa, canal 3.1 e também da Rádio Educativa FM, Rádio Difusora de Alagoas. Por hoje, o nosso muito obrigado e até segunda-feira. Tchau, tchau. Boa noite.